Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Salmo 17. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E de fato Deus nos atende em nossas angústias, pois é conforme está no Salmo 1. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Reconhecendo isso, certamente nos momentos mais difíceis teremos a força de Deus. Mas é preciso que constantemente busquemos o mesmo Deus e entregamos a nossa vida em suas mãos. Na primeira leitura de hoje do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 10 ao 13, nós podemos aqui elencar algumas questões. A solidão do profeta diante da perseguição, onde no Salmo 10 está mencionado o terror por todos os lados. O versículo 11, a confiança em Deus como guerreiro forte, mas o Senhor está comigo como guerreiro poderoso. E Jeremias profetiza que seus inimigos tropeçarão e serão envergonhados. A desonra será deles, não do profeta. Depois temos a entrega do julgamento a Deus. Senhor dos exércitos, que provas o justo. E aqui aparece a noção de Deus como juiz justo, comum nos Salmos. Depois, louvor mesmo na aflição. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor. Deus escuta o clamor dos que sofrem, dos injustiçados e dos profetas. Muitas vezes a grande pobreza do mundo não é somente a pobreza material, mas uma pobreza espiritual que leva ao ser humano a destruir, desunir, e com isso fica limitado, escravizado a um sistema de vida, de conjunto dos valores, para que ele permaneça onde ele está, para que então não seja um incômodo para a sociedade. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 10, dos versículos 31 ao 42, os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Esta é uma segunda tentativa de apedrejamento, conforme nós podemos ver em João 8, versículo 59. O motivo, blasfêmia. Os judeus não toleravam que o homem se declarasse igual a Deus. E a rejeição a Jesus cresce, conforme ele revela a sua verdadeira identidade. E Jesus pergunta: mas por qual razão delas me apedrejais? Porque sendo tu homem te fazes Deus? Vós sois deuses, conforme está no Salmo 82, versículo 6. Jesus cita exatamente esse salmo, onde os juízes e líderes humanos foram chamados de deuses. Em hebraico, Elohim, por representarem Deus na terra. E se a Escritura chama homens de deuses porque receberam a palavra, por que não aceitar aquele que o Pai consagrou e enviou como verdadeiro Filho de Deus? Ainda temos dificuldade a ter uma dimensão de fé diferenciada. Então, temos nessa primeira parte os elementos de fé. Já nos versículos 37 ao 38, Jesus pede que, mesmo sem fé pessoal, observem os sinais que ele realiza, curas, milagres, ensinamentos com autoridade. Então, a dimensão da divindade de Cristo vai se tornando mais presente, pois também estamos mais próximos da Semana Santa. E com isso, se tornar mais próximo de Deus.
para que possamos ser filhos adotivos de Deus. O importante é exatamente a vida que se vive em busca da conversão. É nessa caminhada com os encontros com Jesus. Muitas vezes até os desencontros, porque ao invés de fazer a vontade de Deus, nós queremos unicamente fazer a nossa vontade. Mas é preciso, por de fato, termos uma vida que uma proposta diferente. E no evangelho de hoje, em João 10, dos versículos 31 ao 42, temos aqui uma pergunta: pedras ou fé? O que você segura em suas mãos? Há aqui um confronto inevitável com a verdade. A verdade provoca reações, Jesus não é neutro, ele exige decisão. A palavra é mais forte que a acusação. Jesus usa a Escritura como escudo e espada. O verdadeiro Filho é enviado, não eleito pelos homens. Nos versículos 27 a 38, o testemunho de Jesus é coerente, deve então ter um sentido daquilo que ele fala com a própria vida. Deus age visivelmente, mas muitos recusam a ver. E o humilde crê, o orgulhoso apedreja. E com isso, é uma lógica de mudança radical de vida. Não se pode apenas conter em se sentir bem, em abraçar uma imagem de Jesus como se aquilo fosse o tudo para você. A imagem não representa uma autenticidade de fé. E é preciso nessa busca contínua com Jesus uma autenticidade naquilo que se crê. A divindade de Cristo, a cegueira espiritual dos líderes religiosos, a fé autêntica que nasce do contato com a verdade e as obras de Deus. E se assim for, a fé autêntica que nasce do contato, não nasce com ritualismos e com modelos externos. É preciso, primeiramente, reorganizar, organizar o entendimento sobre isso, pois o mesmo Cristo diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor cuida de suas ovelhas. Que assim seja. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.